Mas, de fato, existe um projeto de lei já tramitando no Senado Federal sobre esse tema, de modo que faremos uma avaliação se cabe uma medida provisória e se há os requisitos de medida provisória, considerando que já há um tema tramitando no Senado Federal, inclusive em estágio avançado, com o parecer do senador Jean Paul Prats. É um tema um tanto sensível, que precisa ter uma abordagem muito técnica, muito profunda, porque é muito estruturante para o país. Nós vamos fazer essa avaliação com serenidade, respeitando as instituições envolvidas. Presidente, o senhor esteve ontem hoje de manhã com Arthur Lira, Luiz Fux. Alguma novidade na frente aí da resolução desses precatórios que o governo vai ter que pagar? Hoje foi uma primeira reunião do presidente Arthur, do presidente Luiz Fux. Eu tomei parte dessa reunião também no CNJ pela manhã. Foi uma primeira reunião a respeito desse tema dos precatórios. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impõe o pagamento de 89 bilhões de reais de precatórios da União para os seus diversos credores. Há uma obrigatoriedade de obediência do teto de gastos públicos. Então, como compatibilizar a obrigação de pagar precatórios, e é uma obrigação inquestionável, porque são dívidas constituídas a partir de decisões judiciais transitadas em julgado, com o teto de gastos públicos. E lembrando sempre que dentro desse teto de gastos, dessa responsabilidade fiscal, há ainda a necessidade absoluta de um espaço para um programa social que incremente o Bolsa Família. Então, são três situações que nós estamos buscando convergir e buscar estabelecer o consenso em relação a isso. O Supremo Tribunal Federal e o próprio CNJ são instituições que agem muito por provocação. Então, nós vamos avaliar se a solução deve ser a partir de uma provocação para que haja uma decisão ou se pode o próprio CNJ já modular os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e permitir que se compatibilize a necessidade do pagamento dos precatórios com a possibilidade concreta de orçamento que nós temos para isso. Então, esse risco não está estabelecido ainda? Ainda não está estabelecido. Essa é uma definição pela seriedade do que esse tema representa e da obrigação de nós preservarmos a responsabilidade fiscal, é algo que precisa ser amadurecido entre todos os poderes, inclusive o Poder Executivo. Essa mediação pode estabelecer um teto. São os precatórios. O governo já quer ter algo relacionado ao programa social ainda em novembro. Se não tiver espaço, se não é a favor da provocação do auxílio emergencial, uma vez também que tiver o programa social não conseguindo abranger toda a população mais vulnerável, atingida pela pandemia, o senhor também concorda em ter o programa social em conjunto com o auxílio emergencial? A fórmula é uma fórmula que o Executivo, o Ministério da Economia deverão cuidar para que seja uma forma que atenda a população. O Congresso Nacional tem uma premissa, a premissa de que é preciso socorrer as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade no Brasil, com o Bolsa Família ou com um programa análogo, como se queira chamar o programa, com a prorrogação de auxílio emergencial. O fato é que essas pessoas precisam ser socorridas com um recurso que tenha um valor e um poder de compra melhor do que hoje, especialmente em razão do aumento do preço das coisas. Então, nós defendemos esse formato, essa fórmula, que será ainda definida, será discutida. Agora, o conceito é inquestionável, é preciso ter o programa social, é preciso socorrer as pessoas carentes e em situação de fome e miséria no Brasil, e isso seguramente será feito, obviamente, com respeito ao teto de gastos públicos, e é perfeitamente possível compatibilizar a assistência social com a responsabilidade fiscal, que é algo muito importante se preservar no Brasil. Presidente, sobre a MP da mini-reforma trabalhista, ela tem chance ainda de tramitar essa semana, de ser aprovada no tempo? A medida provisória 1045 está pautada para amanhã no Senado Federal. O relator é o senador Confúcio Moura. Nós acreditamos plenamente na possibilidade de apreciação dessa medida provisória, obviamente, dentro do que vai ser a lógica do Senado para a medida provisória. Vamos aguardar o parecer do relator e vamos aguardar o pronunciamento da maioria do Senado, mas está pautada considerando que a caducidade já é na próxima semana. E chegou muito em cima, o senhor acha? Ou dá tempo Não. de fazer?
E até a justiça seja feita, a Câmara dos Deputados, e eu quero aqui reconhecer o trabalho do presidente Arthur Lira, tem buscado ter a agilidade na Câmara das medidas provisórias para que se dê o tempo necessário de maturação também no Senado Federal. Tem sido raras as hipóteses, como tinha antigamente, de se chegar à medida provisória já a 1/10 hora para poder decidir muito rapidamente. Isso prejudicava o trabalho do Senado. Então, meu reconhecimento ao presidente Arthur Lira tem sido muito colaborativo com o Senado nessa questão do timing, né, da tramitação das medidas provisórias. E nessa MP, o senhor acha que tem que ter alguma alteração? O senhor tem alguma posição sobre ela? Não, vamos aguardar o pronunciamento da maioria do Senado. Ela tem uma origem muito interessante, que é um programa de emprego. A ela foram incluídos outros programas que também visam fomentar o emprego e o trabalho no Brasil. Houve algumas alterações da consolidação das leis do trabalho, relativamente à justiça gratuita também, que estão sob algum questionamento, mas vamos aguardar o parecer do relator e a definição do debate próprio do processo legislativo pela maioria do plenário do Senado Federal.